interessou nesse projeto desde o início foi que, como eu cresci na Lomba Grande, interior aqui da cidade, eu vi que muitos temas têm uma relação muito próxima com o que eu vi, com o que eu vivi, assim. Então eu optei por pegar esses temas, assim, que me trouxessem um pouco dessas memórias também, afetivas, de infância, enfim. Então eu quero retratar muito a parte dos colonos, das carretas de bois, dos imigrantes e do que traz um pouco desse elemento mais rural, assim, que é um pouco da minha visão sobre a cidade, né? E eu pretendo conseguir passar um pouco disso nas pinturas, né? Trazer um pouco assim para os holofotes essas pessoas do interior, né? Que às vezes a gente vê um pouco fora assim das grandes mídias, e são pessoas que estão ali produzindo alimentos, enfim, cuidando da terra, né? Eu acho que é uma vivência muito bonita que eles têm. Eu gostaria de valorizar isso. Eu escolhi retratar a arquitetura histórica da cidade, né? E alguns monumentos também, alguns monumentos da cidade. A ideia por trás disso é fazer o público, né, ter observar mais os prédios históricos e ter uma atenção a eles, valorizando, né, a arquitetura histórica da cidade e também se identificando com ela e vendo ali talvez um reflexo da própria sociedade. Eu acho legal o poder que a figura humana tem de representação. Então eu estou pintando figuras de autoridade, digamos assim. E quando eu faço esse tipo de coisa, eu gosto de pensar em onde estão os representantes da nossa era, dos nossos dias, né? Quando eu estou retratando alguém de tempos atrás, onde é que estão figuras de autoridade que tu possa admirar, contar, que se responsabilizam por mais do que elas mesmas, aceitam se responsabilizar por uma multidão, que isso é muito significativo e não é fácil. E eu mesmo faço essa pergunta, né? Onde é que estão as figuras de respeito e admiração hoje em dia? Eu fui visitar o Museu do Trem e comecei a olhar a história da construção da ferrovia antiga aqui no Vale, né? E achei interessante, resolvi retratar isso, retratar os operários, retratar a via, né? Resolvi focar nos desenhos de observação, no croquis. Desenho simples, com lápis comum no papel. Eu gostaria que eles conseguissem se conectar com o assunto, né? E gostar do que eles vão estar vendo ali. Eu tinha a ideia de prestar uma homenagem para alguém que teria participado do documentário produzido pelo Grupo Sinos, que foi o Führer, né? Que retrata esse cotidiano, esse legado deixado pelos alemães, né? Então a minha ideia era trabalhar e prestar uma homenagem para alguém que tivesse participado desse documentário. Foi totalmente inesperado. A ideia desse trabalho foi trabalhar com a figura do Seu Irineu, tá? Que é um personagem que engloba muitas das características daquele povo, né, daqueles imigrantes alemães que vieram para a nossa região. Então, para mim, ele foi uma figura muito emblemática, então serviu de aprendizagem para mim também trabalhar com a imagem dele, porque até então eu vinha trabalhando a técnica do grafite de uma maneira e a partir do retrato do Seu Irineu eu aprimorei o meu trabalho. A minha relação com essa paisagem cultural que é tão marcada por esse processo migratório da imigração alemã, ela é bem afetiva, pelo fato de eu ter me desenvolvido como artista e começado a minha história com a arte pintando na rua. É uma relação bem profunda ao mesmo tempo, né? Então também poder pensar as formas também de estar sensibilizando, né, as pessoas a redescobrir essa cidade, né? E também enxergar também um pouco da beleza que existe nesse lugar, né? Do valor que existe nessa paisagem, mas também do cuidado que nós precisamos ter com ela. E a partir de 2000 eu comecei a trabalhar com um projeto meu, assim, chamado Retratos do Patrimônio Histórico.
Esse projeto retratava todo o patrimônio histórico que ainda existia, muitos já não existem mais, né? Da região do Vale dos Sinos, região metropolitana. E ele foi criando uma outra estrutura, porque junto eu fui pegando os habitantes, a história local, né? Procurando historiadores, pessoas que iam me contando um pouco de cada cidade, né? E essas cidades eu pegava e registrava em aquarela, nanquim, óleo, xilogravuras. Então ele é um trabalho que mostra um pouco da nossa cultura formando o nosso povo, né? Eu entendo a ligação do artista com o mundo a partir do local dele, a partir da experiência local. Quando eu falo de multidões e de migrações contemporâneas no meu trabalho, eu interpreto a partir da minha relação com essa imigração e da minha relação com essas notícias que eu vejo. Nunca desvincula com a tua experiência pessoal. Se não tivesse havido uma imigração com pessoas tão batalhadoras, tão empreendedoras quanto foram os nossos imigrantes, aqui nós não seríamos com certeza o que nós conseguimos construir essa cidade nesses 200 anos. Nós temos uma história muito bonita e precisa ser conhecida e precisa ser preservada. Toda essa experiência afetiva que tu tem com as coisas, elas te enriquecem. E a arte tem um papel muito importante nisso, com certeza.